E já estamos de regresso, agora em formato de sintonia de ataque dedicado aos campeonatos profissionais. Disse que a pausa ia ser muito curta. Tivemos então a nossa análise à penúltima jornada dos campeonatos da Associação Futebol de Aveiro. Agora é tempo de olharmos então para os campeonatos profissionais que tiveram este fim de semana uma ligação muito forte com a passagem pelo campeonato da Taça da Liga, com o Futebol Clube do Porto a conquistar o único troféu que lhe escapava há muitos anos, mas que temos claramente aqui que começar pelo nosso João Carlos Santos, porque hoje foi a estreia de João Carlos Santos na TV Nacional, não a estreia na TV Nacional, mas com um novo projeto. Estreia do novo programa, exatamente. O João Carlos Santos, que faz parte de um projeto com o Pedro Teixeira e com mais alguns atores. Sim, com a Inês Brás, que é bailarina de várias coisas. O último projeto dela foi numa peça do La Féria. Ela é bailarina e vai ser a apresentadora dos prémios e a guardiã dos prémios do Vai ao Racha, o programa da TV. Fala-nos então, só muito rapidamente aqui, como é que está a ser esta experiência nova, também aqui, e devo dizer isto publicamente, embora seja ainda um papel pequeno para o teu talento, acho que já é um pequeno reconhecimento daquilo que já tardava há muitos, e tantos que merecem menos lá chegaram mais cedo, e muitas vezes é estes pequenos momentos de projeção nacional que dá também para chamar os holofotes de outra forma. Como é que tem sido esta experiência? Sim, tem sido muito, muito positivo. Isto foi tudo muito rápido. Entre o convite e o primeiro programa foram 2 semanas praticamente, ou nem isso. Mas está a correr muito bem. Aquilo foi uma aposta em mim. Eu nem sequer conhecia o Pedro Teixeira antes de começarmos a gravar isto. Mas a química foi instantânea, começamos logo a dar-nos muito bem. Foi mesmo uma proximidade muito... Amanhã numa capa de uma revista, João Ricardo Santos descobre a felicidade nos braços de Pedro Teixeira. Já vai ser as revistas cor-de-rosa, já vai ser extra do futebol. Vamos descobrir os podres do passado. Vai sair tudo cá para fora. É o próximo do Sport. Agora é que vai ser. Mas sim, foi uma primeira semana de gravações de 5 programas que vão ser os 5 programas que saem esta semana. Foi muito giro. O primeiro, um bocadinho misto de nervosismo, de não sabermos ainda. Estávamos todos aos papéis ainda, mas vai sendo cada vez melhor. E eu próprio notava a própria equipa a funcionar cada vez melhor. O primeiro programa durou quase 3 horas de gravação para dar 50 minutos, foi o que saiu hoje. O último já foi só perto de 2 horas, portanto estamos a encurtar os tempos, as coisas estão a correr melhor. Mas quem é que disse esse tempo? Foi o árbitro ou foi o VAR? É que no Mundial o VAR é que cortava. Aliás, aquilo que dava mais cedo se houvesse uma expulsão, mas não houve. Mas foi muito. Está a ser muito, muito porreiro. Portanto, quem nos está a ouvir na TVI, a começar às 6 horas, a ideia é passar para as 7. O Vai ao Racha. Acabar a experiência, não é? Exatamente. Quando acabar a experiência, em princípio passa para as 7 e aí vamos bater frente a frente com o preço certo. Vai ao Racha, concurso da TVI das 6 às 7 agora e das 7 às 8 no futuro. Com Pedro Teixeira, João Ricardo Santos e a Inês, que está com os prémios. Então hoje, Rodrigo Nunes, tivemos a história do Joel, não a história do Rodrigo, porque claramente hoje tivemos aqui a aparição internacional do nosso Joel Ricardo Santos, mas tenho que voltar a frisar, é mais do que justo e acho que ainda é pouco para aquilo que é o teu talento, para aquilo que mereces, claramente ter a projeção que já tarda. Não foi o que a primeira senhora pensou quando eu lhe espetei o Zonk, que é o prémio que não é nada, logo na minha primeira intervenção. Hoje temos também connosco de volta o nosso Mr. Francisco Chaló, é sempre um gosto tê-lo aqui connosco, e hoje com o Rodrigo Nunes, mas cá esteve, o Rodrigo Nunes faltou, acho que deve ter sido o primeiro programa desde que eu faço, talvez 1 ou 2 que tenha voltado. E aqui claramente também o reencontro. Mister, como é que tem sido estes dias? Agora sim, um bocadinho mais calmo, já depois da aventura da Argélia estar um bocadinho lá atrás, tem aproveitado para pôr os futebols em dia ou tem tido outras atividades? Boa noite, também é um prazer sempre estar aqui convosco, é sempre agradável a conversa. Não, tem sido o normal. Tenho mais tempo para ver futebol, mas isso é a normalidade da minha vida. Portanto, gosto de ver futebol, tenho visto muitas surpresas, muitas vicissitudes, tenho visto o João Mário a jogar aqui, a jogar bem, e isto, o presidente Rodrigo Nunes até vamos dizer, a atacar bem, a defender bem, mas a jogar bem, não, agora só uma parte, tem havido casos interessantes e jogos interessantes para observar, e futebol português está sempre vivo. Vamos começar pelo campeonato da Liga Portugal SABSEG.
de segunda liga, que teve no dia de ontem a grande parte dos seus jogos. Nesta altura temos a disputar então o BSA de Trofense, 1-1 é o resultado nesta altura. Amanhã teremos o Académico Viseu Benfica B para fechar a jornada. Do dia de ontem também o Torriense 1, Farense 0, Covilhã 1, Porto B 2, Tondela 1, Nacional 0, Vila Franquense 1, Moreirense 2, Salvadora 4, Feirense 1, Mafra 2, Oliveirense 3 e o Leixões 2, Penafiel 1. Rodrigo Nunes, o Feirense tem tido agora 2 jogos, já é o segundo jogo menos bem conseguido. Na semana passada tivemos aqui a acompanhar em direto a derrota frente ao Torriense, um resultado também pesado, uma derrota por 4-2, volta a repetir a chapa 4, mas desta feita com a derrota por 4-1. Que Feirense é este que temos nesta altura? Boa noite. Não sei, é evidente que ouvindo o treinador no final destes 2 jogos e principalmente deste, temos que lhe dar razão, temos que aceitar aquilo que ele diz. O Feirense, nestes 2 anos em que ele está enquanto treinador do Feirense, o objetivo era manter-nos na segunda liga. O problema é que, por mérito dele também e dos jogadores e da equipa, o Feirense tem feito boas campanhas, fê-la o ano passado e estava a fazer este ano. E a sensação que fica para quem está de fora, que é o meu caso, mas para quem é sócio do Feirense há 50 anos, também tem o direito à indignação e também tem o direito a ficar extremamente aborrecido e chateado, porque percebo de que está-se a desaproveitar o excelente trabalho que este treinador está a fazer no Feirense, concordando que a equipa não é uma equipa forte, concordando que não temos valores de referência, mas temos uma equipa muito boa, tem havido um trabalho excelente. O Feirense o ano passado já não consegue chegar aos primeiros lugares e às vezes fica aquele amargo de boca, e eu em particular não percebo bem o porquê, e este ano está a acontecer o mesmo, porque nós vimos aqui e já discutimos aqui, já comentámos aqui jogos que o Feirense fez com os melhores e não foi em nada inferior. O Feirense tinha um futebol bonito, um futebol vistoso, tinha um futebol de qualidade, tentava, defendia bem e éramos a melhor defesa, e fazíamos golos, virávamos às vezes os resultados, mostrávamos que não tendo realmente a melhor equipa, mas na raça e na vontade, no Feirense, que todos nós queremos que o Feirense seja e que eu sempre conheci e que eu, enquanto era o responsável máximo, o presidente, tentava passar essa mensagem aos treinadores e aos jogadores, e na grande maioria das vezes isso aconteceu. Portanto, o Feirense era diferente dos outros aí, e eu acho que nestes 2 anos isso estava a acontecer. E na parte final há sempre, claudicámos o ano passado da forma que foi, e este ano não pensava sinceramente que fosse já, porque perdemos categoricamente, os outros foram bastante melhores, e não chega a dizer agora, atenção, que nós estávamos aqui e aquilo que nos pediram foi não descer divisão. A culpa, no bom sentido, foi de quem nos habituou e de quem nos deu esperanças de que podíamos almejar um terceiro lugar ou um segundo lugar e subirmos de divisão. Portanto, fica este amargo de boca. Percebo a desolação do treinador, mas ele não precisa de se desculpar, porque todos nós sabemos disso. Mas não ajuda muito pensarmos ou ouvirmos o treinador dizer, pois realmente era para não descer. O que é certo é que andámos ali a fazer grandes exibições, grandes jogos, e agora a coisa complicou-se. Joca, é um Feirense claramente que vem de uma semana negra, 8 golos sofridos, e se lembrarmos até o recente, por exemplo, a recente vitória por 6-3, é um Feirense que acima de tudo tem sofrido muitos golos. O que é que te parece que poderá estar a acontecer? A equipa se descaracterizou. O Feirense foi uma equipa que foi sempre muito, muito sólida defensivamente, muito solidária, como diria o Rodrigo muito bem. Dá a impressão que eles chegaram mal, não sei, parece que este balneário que acreditava que agora no defeso
vinha uma adição para ajudar para subir, e eles devem ter percebido que não, e que desanimaram. Há aqui uma questão que será também anímica, certamente. Eu estive a ver o jogo e eu, da primeira parte, o jogo é mais do Feirense. O Feirense leva um autogolo ao cair do pano, numa altura dos 45 minutos, numa altura em que já tem 3 ou 4 jogadores de Estrela amarelados, porque são obrigados a recorrer à falta para travar os jogadores e tal. Eu acho que na primeira parte o Feirense jogou melhor, e depois a equipa está mentalmente mal. Eles levam 2 autogolos, perdem 4-2 no jogo em que levam 2 autogolos, 2 dos golos é aos 85 e aos 90 e tal. Esta equipa precisava de uma paragem agora, irem todos jogar paintball e fazer kartings e não sei o quê, para voltarem para dizer, porque o Rodrigo dizia bem, são eles que são os culpados de nos terem dado esperança. Não é? Mas isto não quer dizer que vamos facilitar e vamos largar o 6º lugar ou o 5º lugar, porque também é importante para os adeptos que gostam do clube e que querem o clube bem, não é? Mr. Francisco Solá, aqui há claramente também um ponto importante, que é a primeira derrota é frente a um Torriense que precisava claramente de pontos, portanto há também essa nota da motivação extra. Este Amadora já era um campeonato, já era um jogo mais do campeonato de Feirense para aquilo que era a classificação de Feirense na altura, e que ainda agora ocupa. Foi a assunção claramente deste jogo que o Feirense tem objetivos mais de manutenção do que propriamente sonhar com a subida. Essa é a pergunta do €1 milhão sempre, não é? Quando se faz €1 milhão chegava? É a pergunta do €1 milhão. Não, eu vou dar a minha opinião. Há 3 semanas atrás, ou há 4 semanas atrás, o Feirense tinha feito uma categórica exibição contra o Benfica, onde tinha feito uma reviravolta, onde todo o estado, estamos a falar agora de tudo que vocês invocaram, o estado anímico, emocional, teórico, prático, tático, físico, fisiológico e mais alguma coisa, estava tudo bem. De repente, e se calhar esse jogo provavelmente teve sequelas em relação à parte positiva, a parte da gestão talvez emocional demasiado positiva que foi desse jogo. Foi um jogo na verdade épico, e que provavelmente não houve um arcabouço do ponto de vista assim emocional para gerir essas emoções. E depois, claro que o jogo em casa com o Académico Viseu também. Eu quero dizer, logo o jogo que se segue a seguir foi um Académico Viseu que vinha até pelo mídia que tem o Académico Viseu nesta altura, aquele empate, e da forma que foi ainda deve ter deixado pelo menos os adeptos, os atletas mais confiantes. Eu tinha estado cá precisamente na altura após o jogo do Benfica e tínhamos falado que o jogo do Académico Viseu era um jogo importantíssimo e chave, e penso que a carga emocional, se nós quisermos dizer o transfer da carga emocional para aquilo que é o jogo em si, de uma equipa de futebol, esse jogo teve na verdade um ponto muito importante. O Académico Viseu não perde aqui na Feira, e depois os jogos subsequentes, invocou aí muito bem que o Torriense era que eu não gosto de falar assim, acho que na segunda liga já nos habituaram, as equipas são quase todas iguais. Não, mas eu falava que o Torriense precisava destes 3 pontos para motivar-se para saltar dali da zona de descida. Todas as equipas precisam. O Torriense é uma equipa que tem também um excelente plantel e tem bons jogadores, e ainda agora ganhou a Farense, portanto não é mas para nos desconfinarmos em termos do discurso do Feirense, eu concordo perfeitamente com o bom trabalho do Rui Ferreira, que ao longo do tempo tem transformado e tem dado um elan à equipa e tem potenciado a equipa de forma a ela poder estar competitiva. Faltam algumas armas, e nitidamente, porque isto era como antigamente o falecido Vítor Oliveira, quando pegava numa equipa, toda a gente dizia que a equipa ia subir, mas não era só por causa do Vítor Oliveira, porque olhávamos para o plantel do Vítor Oliveira, até nos esquecíamos de jogadores que estavam no banco e que nem eram convocados, e portanto não é aquilo que se passa. Agora, efetivamente, no Passos Ferreira, que foi era claramente uma equipa da Primeira Liga e dedicada a outros voos da Primeira Liga. Não posso fazer. Mas aquele mais recente que eu me recordo assim com mais. Em todo o lado não havia por onde se pegasse. Portanto, quando as pessoas. Eu tive um presidente uma vez que na altura, e posso dizer, estava no Estádio do Mar, antes mesmo de ir para o Parado, eu tinha contrato com isto só para. As pessoas gostam de ouvir histórias e eu também não tenho problemas nenhum em confidenciar isto. E eu tinha contrato com a Ana Segui com Leixões. Por acaso não comecei com Leixões, e havia ali uns que o presidente queria contratar a Vítor Oliveira e tudo. E eu sentei-me com ele
que agora ele é o presidente do Estrela da Amadora, o Paulo Lopo, e disse: olha, Paulo, diga-me lá uma coisa, se eu assim, ou seja, um João Jesus quer-me como treinador ou não me quer como treinador? E dizem: não, isto não é verdade, eu quero. Mas temos duas soluções: ou se eu me quer, ou se quer contratar o Vítor Oliveira e o Vítor Oliveira não quer vir para cá, faça-me uma coisa, dê-me os meios que o Vítor Oliveira ia ter aqui. Portanto, e faça-me essa situação. O que isto vem tudo a dizer o quê? Claro que qualitativamente as coisas são como são. O Feirense, no início do Rui Ferreira, teve sempre inícios de campeonato muito fortes e, curiosamente, a dada altura caía. Provavelmente não foi, esta primeira volta provavelmente não foi das melhores, mas quiçá poderá ser, estamos agora no início da segunda volta, quiçá estes dois resultados possam de forma também alertar os jogadores, porque os jogadores também, conforme aqui já disseram, e eu concordo plenamente, já fizeram exibições tanto do ponto de vista individual como coletivo, que até diríamos mesmo que contrariavam aquilo que se pensava do início, ou seja, que valiam mais do que toda a gente supunha. Logicamente o campeonato é muito duro, logicamente que eu já disse isto aqui, o Feirense, na minha perspectiva, que vale o que vale, na minha opinião, não está no top 5 dos plantéis, portanto, mas há sempre surpresas, e há sempre qualquer coisa que acontece. Portanto, nem hipervalorizar a vitória contra o Benfica, nem também hipervalorizar as derrotas que agora tiveram. Acho que o ponto de equilíbrio é muito importante. E as pessoas, eu lembro-me também que o ano passado, quando o Rui Ferreira disse declaradamente que ia subir, foi quando as coisas até começaram a correr mal. Portanto, há aqui perspectivas de um campeonato tranquilo, penso que dentro dos objetivos, mas o campeonato é muito duro, a segunda liga é muito dura e há muita surpresa. João, fala-nos um pouco então desta derrota do Feirense de ontem e da forma como perde por este peso por 4-1. Acima de tudo, frente a uma Estrela da Amadora, poderá ter uma atenuante diferente do que, por exemplo, frente ao Torriense? Sim, eu já tinha. Boa noite, aliás, já tinha falado antes. Há sempre uma atenuante, porque o Estrela da Amadora é realmente uma equipa muito forte. Gravar agora vários programas. Sabes como é que é isto? Claro que há uma atenuante, porque o Estrela da Amadora é uma equipa muito forte, mas eu concordo quando se falou do estado anímico, porque eu já tinha falado várias vezes que o Feirense não está, e concordo, não está no top 5 ao nível da qualidade do seu plantel, se calhar nem perto disso. E os resultados do Feirense e os bons jogos que o Feirense fazia eram muito devido ao estado anímico, à força entre ajuda, a tal família que nos fala muitas vezes, a união, meter o pé, as bolas divididas. O Feirense quase sempre ganhava nesse particular e dava gosto de ver o Feirense jogar. Está-se a começar a perder isto porque quando tu perdes isto, que era a única argamassa que amarrava isto tudo, esta qualidade toda que falamos, quando tu começas a perder isto, aí sim, a qualidade individual fica posta a nu e perde jogos e sofres golos e se calhar há uma dividida. Também o Estrela da Amadora também foi sendo feliz ao longo do jogo, também conta, mas podemos estar a perder aqui este estado anímico. Agora cabe ao Rui Ferreira e a toda a sua estrutura é o momento certo, como falou o Chaló, é o momento certo para dar o toque a reunir. Estamos sensivelmente a meio do campeonato, estás a começar a cair, é o momento certo para, o Joca disse, jogar paintball e dar uma volta, é o momento certo para dar aqui um chute no balde, que nunca passaria por trocar treinador, atenção. Portanto, eu acho que mas também, lá está, falaste da descida de divisão, acho que nunca se deve pôr. Não é por tu não atacares a subida que o lado B é automaticamente não descer, portanto não é por aí. Podes perfeitamente atacar um campeonato tranquilo e nunca falar da descida, nem nunca assumires uma posição de subida. Mas neste momento está na fase do toque a reunir. O Rui Ferreira tem um grande trabalho pela frente, porque não é fácil quando a rampa começa a inclinar-se no sentido de descendente. É muito difícil tu travares este comboio em andamento, mas o Rui Ferreira já nos mostrou que é um excelente treinador, um excelente motivador também, agregador. Portanto, vamos ver. O Feirense ainda está a tempo, os jogadores que não ouçam isto, mas a Feirense ainda está a tempo de dar a volta e de vir para cima, mas o tempo começa-se a esgotar. Corremos o risco disto deixar de ser assim tão entretido como tem sido nas últimas semanas. Rodrigo Nunes, vem um jogo frente ao Covilhã.
é o melhor jogo na melhor altura, ou o facto de ser frente ao último classificado acaba por ser aqui um presente envenenado, um bocadinho à semelhança do que foi Torriense? É assim, eu fiz a minha intervenção e agora ouvi os meus colegas e atentamente o Mister e pronto, e percebendo tudo o que disseram e concordando a 200%, há outras coisas que infelizmente estão a acontecer no nosso Feirense. É por isso que eu não sei, quando dizem ok, os jogadores que pensem que ainda estamos a tempo, o Mister dizer que ok, o Feirense não está no top 5, mas o Feirense às vezes que subiu no início da época nunca estava no top 5. O Feirense tem que ter uma boa equipa, porque sem ovos não se faz omeletes. E depois tem que ter a força, a raça, o Feirense, aquele espírito, e às vezes, durante a sua história, foi 5 vezes conseguir subir divisão. Portanto, o Feirense é isto, e alterar isto é difícil. Agora, o Mr. Chaló foi treinador do Feirense durante alguns anos. Eu já o disse publicamente e posso repeti-lo, mas até onde eu quero enquadrar esta minha conversa é tentar que o Mister, ou concordar comigo ou não, mas dar a sua opinião, como treinador e o presidente como presidente, que é o meu caso, nós, para termos uma relação entre ambos, entre o treinador e o presidente, tem que haver uma confiança total. Quando, por alguma razão, independentemente se há razão ou se não há, mas por alguma razão essa confiança deixa de existir, alguma coisa está mal. E temos que seguir cada um o seu caminho. E o exemplo que eu aqui quero transmitir, e até pode ser a história de hoje, o Mister saiu do Feirense 2 vezes. E nas 2 vezes saiu, só saiu porque quis. Porque o Mister foi contratar o Francisco Chaló ao Pedras Rubras, ou ele estava no Pedras Rubras, e ele fez um ano espetacular, fez um segundo ano espetacular, no terceiro ano as coisas não estavam a correr bem, e ele só foi embora porque quis, porque eu disse-lhe a ele, numa semana antes dele que já queria sair nessa altura, Mister, você vai ficar até ao fim, se cair, caímos os dois, certo ou errado? É verdade. Porquê? Porque havia confiança. E eu aceitei na semana seguinte, porque nós temos que chegar a uma altura e perceber que as coisas, alguma coisa tem que mudar. Apesar de haver essa confiança, ela depois não era uma confiança salutar, porque as coisas não estavam mesmo a correr bem. A segunda vez foi por opção do presidente, se bem ou mal, já falámos sobre isso e publicamente já disse o que tinha a dizer. Porquê? Porque não havia confiança. A confiança também esgotou-se ali, entre o presidente e o treinador, ou entre o treinador e o presidente. Portanto, o trabalho, por muito bem feito que fosse do treinador, nunca seria um trabalho positivo, porque não havia a confiança do presidente ou vice-versa. No Feirense, o que está a acontecer é que não há confiança nenhuma há ano e meio. O Mr. Chaló, se estivesse a treinar uma equipa em que não tinha confiança nas pessoas que dirigem o clube, que não tinha confiança no presidente, o Feirense nem o tem, no futebol, que não tinha confiança no diretor desportivo, que estava a dar palestras no balneário, entrava o diretor desportivo e ele saía com os jogadores para o campo, porque o diretor desportivo chegava e não podia ouvir a conversa que ele tinha com os jogadores. E eu pergunto qual seria o resultado final do trabalho do Francisco Chaló naquela equipa no final da época. Se as coisas iam começando a correr mal ao fim da primeira volta, ou ao meio da segunda, ou já a meio da primeira, ou quase no fim, claudicar e não sei o que é, tudo aquilo que vocês disseram, era só saber quando, porque é impossível trabalhar assim. É impossível trabalhar assim. E no Feirense está-se a trabalhar assim. Isto não faz sentido nenhum. Nós aqui somos todos feirenses, adoramos todos o Feirense, eu em particular,
E o Feirense está-se a fazer um bom trabalho no Feirense. A mais-valia neste momento do Feirense é o treinador. E as coisas estão a correr bem, mas depois temos estes dissabores e depois vamos buscar aquilo que todos concordamos, que é, não temos equipa para subir, há outras equipas mais bem apetrechadas. Ainda estamos a tempo de lá chegar, nem podemos ficar eufóricos porque ganhávamos, nem podemos agora ficar aborrecidos porque perdemos. O problema é que, conhecendo um bocadinho, e mesmo estando de fora, como disse no início, mas conhecendo as coisas como elas funcionam, um dia a acontecer isto, e aquilo que eu disse há bocado é, está-se a desperdiçar uma oportunidade de, mais uma vez, sem estarmos nos 5 primeiros ou nos 5 melhores, podermos almejar uma subida de divisão. Assim podíamos ter os melhores jogadores, já os tivemos. Nós já os tivemos, o Feirense já investiu muito dinheiro e continua a investir. Ao contrário também de que aquilo que as pessoas se passa para fora, o Feirense continua a ser das equipas mais caras do campeonato. Continua-se a investir. Agora, estava-se a fazer aquilo que eu sempre defendi, que é apostar nos jovens, é ir buscar jogadores, como nós íamos no nosso tempo, que se recorda, ou Pedras Rubras, ou lá, ou eu não sei aonde, e não sei mais aonde, que agora não me recordo, sei que era, que pessoa ninguém conhecia. Eu recordo-me quando apareciam as contratações do Feirense, as pessoas vinham perguntar quem era, e desanimados, e não sei o que, não sei quanto, e nós fizemos sempre, nem sempre, mas na maioria das vezes, bons trabalhos. Portanto, e o Feirense é isto. Agora, o que não é esta falta de comunicação, esta falta de confiança, isto estarmos todos ali a empurrar o barco para a frente, a puxar com uma corda o caminhão e outros a puxá-lo para trás, e outros a carregar mais pedras em cima para não se ter força para empurrar. E é isso que infelizmente está a acontecer no Feirense. E o Feirense, isto é uma análise que nós todos temos a nossa análise, nós estamos todos de acordo, dizemos quase todos a mesma coisa, só que há uma situação que está a acontecer no Feirense, não acontece mais nada nenhum, que não faz sentido nenhum, nunca vi uma coisa destas, e é isso que está a acontecer, e é isso que me chateia, de estarmos a perder uma oportunidade, a desperdiçar um trabalho que está a ser bem feito, e que não nos vai levar a lado nenhum. Mas, de qualquer forma, este jogo frente ao Covilhã poderá ser um bom mote, ou seja, o facto de ser frente ao último classificado, ou vamos ter o efeito ao contrário, como foi ali a situação do Torriense. Tenho que voltar um bocadinho a cassete atrás, porque é importante este toque. Eu percebi que inteligentemente o Presidente Rodrigo Nunes focalizou alguns aspectos que não só das pessoas que estão aqui na feira, mas como também gente do futebol, que nós estamos aqui a falar abertamente, fala-se desses problemas. Só que também, e já que focalizou no meu nome, a verdade é que um treinador, quando não se sente bem ou quando não é protegido, tem duas situações. Ou está lá e pactua, ou quando não pactua, tem que sair. Porque se não lhe deixam fazer o trabalho, e eu, por exemplo, ainda agora acabei de sair de um clube por causa disso. Bati com a porta, não fui mandado embora, bati com a porta porque, sinceramente, o clube não estava a fazer aquilo que me tinha prometido para fazer. Portanto, das duas, três, ou está o treinador, e isso tem que ser bem assumido, não pode dizer, eu pedi isto, disseram-me que iam fazer isto e depois não fizeram. Ou então, se estão a fazer aquilo que lhe disseram, ele aceita. Se não aceitar, como diz o Presidente muito bem, há uma perda de confiança e nós temos que nos saber defender. Se há coisa que nos podemos defender, é precisamente isso. E o Presidente invocou uma situação que eu próprio assumi que achava que não estava. Outra que tive pena, que já também disse publicamente, que se calhar perdeu-se uma oportunidade também de subir divisão nessa altura, mas isso é uma à parte. Agora, em relação aos dois clubes que eu já treinei, curiosamente, o Feirense e o Covilhã, se pudessem ganhar os dois eu gostava, era uma coisa importante, mas não me parece, e infelizmente acho que também vou dizer aqui uma coisa, acho que desta feita o Covilhã vai descer a divisão, portanto já há alguns anos está ali a ameaçar. Sim, vai descer a divisão. Este ano é quase impossível, só se houver alguma coisa administrativa que possa acontecer. Fala-se que também que o Leixões tem problemas, foi agora o Supremo Tribunal deu razão ao Varzim sobre algumas situações, não sei o que é que vai acontecer, mas em relação ao jogo em causa, penso que se nós quisermos falar do ponto de vista teórico, acho que todos concordarão comigo que quando não se pode escolher adversários, porque não é possível escolher adversários dentro de um calendário,
o melhor adversário para o Feirense é o Covilhã. Isto... Infelizmente, se ganhasse os dois, acontecia-lhes exatamente a mesma coisa. O Covilhã descia e o Feirense não subia. Isso é verdade. Agora vai ser um jogo, se há jogo bom para se reabilitar, é precisamente este do Covilhã. O Covilhã está na verdade com grandes problemas, não tem assim uma equipa tão má como também a classificação, mas convenhamos que uma equipa que tem 16 jogos e tem uma vitória, alguma coisa também está mal. Agora o Feirense também é o 8º contra 18º o jogo, aqui neste caso o Feirense nesta altura é o 8º classificado e o Covilhã é o 18º, o último classificado. Pois, porque não há mais para baixo, mas não há dúvida que vai ser um jogo interessante. Há aqui só um pormenor que matematicamente, em relação ao jogo do Torriense, eu não sei como é que ficou o Bessado do Trofense. Está um 1 nesta altura. Está um 1 também. Estamos nos últimos 30 segundos da compensação. Eu estou convencidíssimo que é o último suspiro do Covilhã. Se há algum jogo que poderá eventualmente ter, ou seja, ainda alimentar alguma coisa, será este. Mas vai ser um jogo provavelmente em que... E é o resultado que até convém ao Covilhã nesta altura. Outra coisa que eu queria pegar aqui no que o Ministro está a dizer... É exatamente aí e vou falar aqui também de outra situação, mas é exatamente aí quando o Covilhã não tem hipótese, se ganha um jogo em 16, portanto está num espiral negativo, que aquilo é cada vez se enterra mais. O contrário também se põe, de certeza que o Mister, quando foi treinador do Covilhã, e vou-lhe fazer esta pergunta e responda, estava nos 5 melhores, o Covilhã estava nos 5 melhores quando fez aquela a campanha que fez, que só não subiu por 1 ponto ou 2. Não subiu por um golo. Ou por um golo, portanto, estava nos 5 melhores. Não. Porquê? Porque fez um campeonato extraordinário, foi ganhando jogos, às vezes de certeza que jogos, porque estava num espiral positivo, estava, aquilo era mais um empurrãozinho, as coisas iam, e tinha toda a gente a empurrar. Estava toda a gente ali a levar É muito importante. Pronto. E o Feirense aconteceu o mesmo. O que está a acontecer aqui, é isso que me chateia, é isso que me aborrece, o Feirense estava nesse espiral positivo, estava a fazer bons jogos, falaste aí no Viseu, o Feirense foi a melhor equipa contra o Viseu, mereceu ganhar contra o Viseu, já empatou os jogos, mereceu ganhar, o Feirense nunca foi em nada inferior a qualquer uma equipa com quem jogou. E de um momento para o outro, esta desolação que, eu percebo, e para as pessoas de futebol dizem, perdemos 2 jogos apenas, calma, 2 jogos fora, 2 jogos porque não sei o quê, porque os condicionantes deste ou daquele, até sofremos golos aos 89 e aos 92, porque se calhar até foram 2 jogos equilibrados, pronto, mas eu não esperava isto. E em situações normais, como no Covilhã, no tempo do Mister que falámos agora, e no Feirense, que eu conheço, em que nós conseguimos lá chegar porque nós não éramos os melhores, mas as coisas começaram a correr bem, e corria, e toda a gente unida, e agora chegou a hora de nós provarmos que somos bons e vamos continuar a ganhar. E foi isso que aconteceu. Deixa-me só dar aqui uma nota, terminou a partida, o Bessado e o Trofense empataram uma bola num estádio, numa imagem final, com a imagem do estádio, que é completamente desolador, um estádio de Jamor completamente vazio. Ainda há pouco falava o Diniz numa nota que deu, que foi o jogo entre Vila Franquense, o Bessado Vila Franquense, em que o bilhete era 5 euros, tinha direito a uma bebida e uma bibifana, e mesmo assim não havia público. Portanto, aqui claramente uma imagem que... Um gelo naquele estádio. Joel, aqui também aqui a próxima jornada do Feirense, já lá vamos à Taça da Liga. Era muito importante o Feirense, lá está, tentar corrigir esta tendência descendente, até porque vai jogar agora contra, teoricamente, uma das piores equipas do campeonato, e depois tens uma saída contra o Leixões e recebes o Vila Franquense, que é uma equipa também muito forte. Portanto, era muito, muito, muito importante que o Feirense ganhasse este jogo. Mais uma vez, não é por ganhar este jogo que já está novamente na senda de subir divisão, não é nada disso, mas lá está, é para andarmos aqui entretidos mais algum tempo. Até porque no terceiro lugar já estamos a quantos pontos? Pois é, já no terceiro lugar, nem nesta sei dizer ao altura, certo, o Feirense está a 9 pontos. 9 pontos do terceiro lugar, portanto, mesmo que ganhem, os outros percam todos, continuávamos a 6 e toda a gente tinha de perder em cima, o que é muito mais difícil.
Sim, depois, além de ter não sei quantos entre o Feirense e o terceiro lugar. Exatamente, é isso. Toda a gente tinha que perder. Se fosse o quarto, e lá em se cima é mais pontos, era bem complicado. mais fácil do que Aqui a única boa notícia é que o segundo lugar já está só está a 10, ou seja, com esta derrota do Farense, Sim, mas- mas aqui a questão é que começa a abrir dois lugares. Mas está mais ou menos como sempre esteve. Mas nós colocávamos aqui o Moreirense O e o terceiro é que Farense. chegou a estar a 2 pontos e agora está O no. Moreirense e o Farense como algo destacado na tabela classificativa, e agora o Moreirense fica lá destacado, o Farense parece mais alcançável para todas as equipas que estão aqui no meio. Nós já tínhamos planeado ou já tínhamos vaticinado que o Farense ia acabar por começar a claudicar. Já se notavam sinais disso. E, por outro lado, o Viseu, ao contrário, numa senda positiva. Mas lá está, o Farense, para continuar ali naquelas posições interessantes, lá está, de fora de perigo de descer de divisão, e para nos manter ainda aqui animados e manter as pessoas animadas. Está um bocado fora de perigo, também tem uns pontecos até o terceiro a contar do fim. Sim, portanto, isso não se põe. Falaste da descida, não se põe. Agora era muito Quanto é que importante, tem tendo em agora? conta até os jogos que vêm a São seguir, 9 pontos para o terceiro a contar de fim. para catapultar São 9 para cima e 9 estes para baixo, próximos, sim. para catapultar estes próximos pelo menos 2 jogos, que é Leixões e Vila Franquense, são 2 jogos difíceis. Ganhar este jogo contra o Covilhã seria muito importante. Joga. É Vez desse jogo. o melhor e o pior. Eu gosto sempre que o Covilhã perca, peço desculpa. Aquela derrota que o Porto em 84 deixou-me assim atravessada, que nós fomos lá perder ao fim da primeira volta e eu era muito miúdo e aquilo custou muito, porque era o Porto de Gomes de Futre, que depois meia ser campeão europeu porque ganha. Mas tu nessa- Rui Barros. Rui Barros, não, estava lá o Rui Barros. Mas tu não é? nessa altura ficaste chateado com muita gente, porque o Porto não ganhava a ninguém. Não, fomos campeões nacionais, eu sabe. Nós fomos campeões nacionais e bota de ouro, uma bota de ouro e tudo. Mas pronto, e então eu tenho esta memória, pronto, Não havia afetiva. companheiros nessa altura. Afetiva, pois não, mas havia pior, havia havia o Chitos. o Carlos Valente. O dos Chitos. O que é que acontece? Interrompa-me agora, depois quando for para falar a sério, eu agradeço que não. Mas pronto, mas é a última equipa, estão em último classificado. Pode ser muito bom, porque pode ser a oportunidade da equipa, sem treinar sequer, irem lá e só felizes jogarem e ganharem e animarem-se outra vez. Mas se tenham um mau resultado, pode ser uma facada muito grande, porque depois já nem é o último. Se o jogo corre mal, pode ser desastroso. É um daqueles que pode ser desastroso. Isto era uma daquelas alturas em que a melhor coisa que podia acontecer era se o calendário parasse e se a equipa tivesse hipótese de fazer uma mini pré-época ou qualquer coisa. Só uma parte em relação à segunda Liga. Há 3 campeonatos. Claramente há um lote de equipas que vão lutar para subir da divisão e até ao terceiro lugar, ou até ao play-off. O Farense não está aí? Na minha perspectiva, não. Depois temos um lote de equipas que vão ali a decidir o campeonato, mas que não nem para trás nem para a frente. E há o lote que se incluiu agora o Nacional da Madeira, porque ao empatar o Bessado e com a derrota do Nacional da Madeira, ganhou mais um campeonato, mais uma equipa para o campeonato de lutar para não descer. Aqui claramente então para acompanhar essa liga da Liga SABSEG, o próximo jogo será às 18 horas na próxima segunda-feira, frente então à equipa do Covilhã. Aqui esse jogo que poderá ser importantíssimo para as aspirações do Clube de Farense. Vamos agora olhar para a Taça da Liga, que também marcou esta semana desportiva. Vamos fazer 2 análises. Primeiro às meias finais no seu todo, não teremos tempo para dissecar jogo a jogo. Portanto, iremos numa primeira fase olhar para as meias finais e depois iremos olhar para a final. E vamos começar, Joel, com um Arouca 1 Sporting 2, ou posso dizer Arouca 1 Paulinho 2, e um Porto 3 Académico Viseu 0. Como é que vês os 2 jogos? Aqui uma breve abordagem, para ainda termos tempo de olhar para a final. Vejo de uma forma muito curiosa, no sentido de que não vi nem um jogo nem outro, portanto não consigo pronunciar-me, esta semana foi terrível. Consegui ver a final já depois da final ter acontecido, enquanto a final estava a ser jogada ainda estávamos a gravar o último programa, portanto não te consigo dizer nada. Paulinho mais 2 golos, a única coisa que eu te sei dizer. Estou a passar para o Joca. Passa. Foram dois jogos muito sérios, dos candidatos mais fortes. O Porto foi muito sério, o Sporting também. O Sporting tem o tal Paulinho, que o pessoal diz que não marca a ninguém, afinal resolveu, não é? Afinal parece que se jogar com o Pedro Gonçalves na frente, que ajuda e que faz a tal mobilidade que nós aqui tantas vezes falamos. O Porto faz um jogo muito sério por ter um adversário teoricamente mais acessível, ou seja, Conceição poupou algumas peças, conseguiu rodar um bocado o plantel e também jogar, e correu-lhe bem, porque
os jogadores que entraram não acharam que as camisolas iam ganhar, e eles toda a gente meteu o pé e ganhou-se um jogo bem ganho, e espero que para a taça no Fonteles seja igual para coisa, pronto. E das meias finais acho que é isto. Francisco Só, das meias finais é uma análise assim tão simples. Sim, das meias finais eu penso que o Arouca confirmou plenamente um excelente campeonato que está a fazer. O Arouca está a ter uma equipa muito competitiva, acima de tudo muito séria, e uma coisa que vem ao encontro que tivemos aqui a falar até agora, é uma equipa que não tem grandes valores, mas não tem mudado, apesar da onda positiva, o seu ADN de atitude de competição. Porque às vezes há equipas, e foi o que aconteceu na minha perspectiva contra o Feirense agora no Estrela da Amadora, começa a jogar a bola muito redondinha, muito passe lateralizado, sem aquela verticalidade que no fundo romântico notabilizou e que no fundo deu bons aspectos. E nesse capítulo acho que o Arouca foi extraordinário, deu uma réplica extraordinária ao Sporting. Foi difícil, mas colocou o Sporting obrigou o Sporting a fazer o máximo do máximo. Depois a final, penso que foi uma final, as meias finais peço desculpa, ainda estamos nas meias finais, o Porto Académico de Viseu, com o golo inaugural, deitou por terra tudo e mais alguma coisa, pese embora o facto de uma boa reação do Académico de Viseu, mas notava-se que ali o David e Golias era evidente. Rodrigo Nunes, a sua análise às meias finais. Sim, o Porto Académico de Viseu não tem história, como disse o Mister, era uma diferença. O Golias e o David foi claro naquele jogo. O Porto fez um bom jogo, acabou por ganhar, e o Viseu não teve argumentos para atrapalhar essa vitória do Porto. O Sport Arouca também seria, ou também podia ser, um jogo sem história. Não foi por culpa do Sporting, mas também por culpa do Arouca, porque concordo com a análise do Mister em relação ao Arouca, e também por culpa da equipa de arbitragem, que eu acho que os árbitros neste país estão a passar um atestado de incompetência total, mas nem discuto lances. Incompetência total. Não nasceram para ser árbitros, não nasceram para dirigir nada, e muito menos um jogo de futebol, que é uma confusão diabólica. É sempre tudo uma confusão que depois deixam as pessoas a discutir assuntos, às vezes sem conhecimento, outras vezes porque o amor à camisola depende de que cor é a camisola, porque por culpa exclusivamente dos árbitros. A UEFA e a FIFA têm razão, e os árbitros portugueses estão-lhes a dar todas as semanas razão à UEFA e à FIFA para não convocar nenhum árbitro para os torneios internacionais. Depois destes dois jogos nas meias finais, tivemos então um escaldante clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Na final, o Futebol Clube do Porto venceu por 2-0 na final do Sporting. Joca, na tua opinião, qual é o filme do jogo? Uma vitória justa do Futebol Clube do Porto? Eustáquio volta a marcar, Adam que volta a falhar, não sei qual é a tua visão. E também aqui tenho que fazer esta questão clara: a Taça da Liga passou a ser um objetivo para o Porto? Ora bem, para mim foi um fim de semana bom, que nós ganhámos 2 vezes ao Sporting. Ganhámos ao Sporting de Lisboa no sábado e ao Sporting da Covilhã no domingo. Portanto, foi ganhar 2 vezes ao Sporting no fim de semana, não é para todos, e o Porto conseguiu. A Taça da Liga, não ligando eu muito de facto à Taça da Liga, porque pronto, não vou dizer agora ao contrário do que disse para trás. É mais importante, se calhava de ser a final um Porto Arouca, eu ia vibrar muito, eu vibrei muito mais com o jogo por ser um clássico, um Porto Sporting, do que por ser a final da Taça da Liga. Eu tenho isto. É lógico que depois, quando contou troféus na contagem, quanto à Taça Latina, quanto ao torneio do Algarve e tal, e o número de troféus que uma equipa já ganhou se conta como calha, os da Taça da Liga também não de contar. Pronto, ao menos isso ajuda. E era importante ter ganho a taça. Era o único troféu nacional que o clube não tinha, e finalmente conseguiu ganhar. O filme do jogo, eu acho que a culpa é do Paulo Futre, porque ele trouxe a bola da Domino's, ela vinha na caixa de uma pizza e estava escorregadia, então o Adam deitou-lhe as mãos e ele fugiu para dentro, porque aquilo era gordura de pizza que a bola tinha, de certeza. Não se pode pôr a culpa a mais ninguém. Agora a sério, é um jogo sem
que é a tal história do futebol romântico, não é? O Sporting que jogou muito mais, o Sporting correu muito mais atrás do prejuízo, foi muito mais ineficaz. E o Porto, 2 vezes que chutou à baliza, praticamente fez 2 golos. Foi bonito, não foi nada bonito. Não foi um jogo nada bonito, foi emocionante, mas não foi bonito. Foi bem disputado, não foi mais raça do que futebol. Mas foi um jogo que o Porto acabou por ganhar bem, porque apesar do Sporting estar, especialmente na primeira parte, por cima do jogo, foi sempre completamente inócuo. O Sporting só tem uma verdadeira oportunidade, que é um lance de que o Paulinho chuta e o Cláudio Ramos defende, porque de resto as 2 bolas ao poste, uma bola ao poste e à trave, é em ressaltos, que as bolas batem os jogadores do Porto e é que vão ao poste e à trave, não foi uma oportunidade direta. Tiveram sorte e azar ao mesmo tempo, porque se calhar se entrasse contava e não entrou, mas também era sorte se entrasse. O Sporting foi sempre criou algumas oportunidades, mas nunca foi muito perigoso. E depois eu acho que o Sporting, desde há 4 anos esta parte, com a entrada com a entrada do Frederico Varandas, quer jogar um jogo contra o Futebol Clube do Porto que não sabe. Eles querem vir ser bullies para a terra do bully mor, e nunca vão poder. O Frederico Varandas é uma pouca vergonha de pessoa. Ele, aquela declaração no fim, se ele soubesse o mal que lhe fica, em vez de falar da arbitragem, quando no Dragão, se não é o árbitro, o Sporting leva 5. Porque nós falámos aqui desse jogo nesse dia e o Joel concordou comigo que o Sporting foi beneficiado. Agora ele acha que é tendo esta atitude de carreira, mas não é. Ele precisa de olhar para a equipa dele, para o plantel dele, para os problemas que tem dentro da porta. Nós temos que mudar o programa para a terça-feira, porque à segunda-feira é perigoso, que o Joca vem dos programas dele humorísticos e contígios e pensa que na segunda-feira ainda é fim de semana, continua com o humor. Assim. Analisar a final, ainda quero guardar aqui um bocadinho para falarmos do defeso deste. A final é muito simples. Uma primeira parte em que o Sporting foi claramente superior e que chegou ao intervalo injustamente a perder por 1-0 por culpa própria. Infelizmente, eu tenho razão, é sempre à conclusão que chego quando vejo o guarda-redes do Sporting a fazer estes lances como fez agora. Portanto, o Sporting não tem um guarda-redes já ao nível de um candidato ao título. Disfarça bem, mas não é. E isto considerar uma oportunidade do Porto, um remate do Porto. Eu não disse que o Porto teve uma oportunidade. Que não sei eu não que disse isso. Eu disse que o Porto chutou 2 vezes e fez 2 golos. E isto é um frango monumental. Pois, é um frango monumental, portanto, por culpa do Sporting chegar ao intervalo a empatar, com uma péssima arbitragem, mesmo na primeira parte, pelo menos em termos disciplinares. Uma segunda parte em que o Porto foi melhor naquilo que há 40 anos consegue o futebol deles e ser melhor, e o Sporting quer imitar o Porto e é no onde é pior. O Sporting não tem hipótese nenhuma, os jogadores do Sporting, de ver os outros fazer, ver o Porto fazer há 40 anos e pensa que quando está a jogar com o Porto também pode fazer. Não pode fazer, onde eles são piores é exatamente com mais uma arbitragem ao nível e que me faz ter razão, e a FIFA e a UEFA também têm razão. Os árbitros portugueses são muito, 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 muito bons, mas é para conduzir comboios. Para ser árbitros de futebol não tem hipótese nenhuma. Porque eu, quando era miudito, eu vou dizer uma coisa, quando era miudito não dizia o quê. E um dia foi ao casamento de um tio meu e eu fui ali experimentar o fado, que havia aqui um alfaiate aqui embaixo, eu devia ter 4, 5 anos, e então as pessoas perguntaram-me, então eu vou a um casamento e vou comprar um asaco, alças, vou ir a um casamento de água. E vou dizer aqui, o senhor João Pinheiro é um arão. Posso, depois o comediante sou eu. Depois eu venho da comédia, não é? Porque é mesmo, porque aquilo é um inocente, um gajo tão fraquinho, e é um arão. Deixa-me já comentar. Toda a gente sabe o quanto eu gosto de João Pinheiro. E eu acho que se ele tem. Depois de Guimarães. Não. Depois de Guimarães, tu adoras o João Pinheiro. Depois de Guimarães, depois de ele trocar uma expulsão de um agressor por a expulsão 92 minutos, um penalti inventado para o Sporting deu-vos um campeonato.
Pois não, naturalmente. Agora, mas 1980. Mas não, foi o Covilhã. Mas vocês já foram campeões este milénio 2 vezes. O Pinheiro da outra vez não é, foi desta. E ele nem disfarçasse. Deixa-me lá acabar. Na primeira parte, o primeiro amarelo é do Sporting. É o jogador do Sporting que não sei se. Filipe, eu passo semana não venho. Não, desculpa. É que eu nem disse nada. Desculpa. É que eu nem e disse depois nada. os jogadores do Porto fazem faltas, dão pontapés por trás nos jogadores do Sporting. Nada. E na segunda parte foi a vergonha toda que nós vimos. Vamos deixar o jogo Acabou. Mas eu vou poder falar agora. Acabou. Mas não fales do penal do João Pinheiro, não sei de quanto. Caramba, falou do Guimarães, também ninguém sabe. O Guimarães foi o ano passado. Também ninguém sabe. E o outro foi há 2 anos quando vocês foram campeões. Não, o ano passado foram 2 jogos em que João Pinheiro deu o título, claramente deu 6 pontos ao Porto. 96. Vamos deixar. Deu 9 pontos ao Porto. Estava eu a dizer, toda a gente sabe o quanto eu gosto de João Pinheiro. Eu acho que ele é um mau árbitro, porque tecnicamente. Pronto, não posso falar. É isto, para a semana não vem. Força. Não vale a pena. Eu acho que ele é um mau árbitro, por muito que tecnicamente domine bem a lei, aplica mal, disciplinarmente é mau. Ele prejudicou muito o Porto contra o Benfica. Fez outra má arbitragem no sábado. E o Porto também tem razões de queixa. O Galeno, o Vendel é para vir para a rua, é sim senhor. Mas o Mateus Reis também é para vir para a rua com moção de amarelos. No fim. Mas isto é isto que é. Mandar areia para os olhos. Opa, hoje não está aqui o Albuquerque, que és tu que vais ouvir. É mandar areia para os olhos. Para a semana não veio. Porque queres dizer uma coisa? Queres dizer uma coisa? Não me obrigue a faltar ao respeito. É impossível. Não me obrigue a faltar ao respeito. Não lhe quero faltar ao respeito. Você só tem mais barbas brancas do que eu. É a única pessoa aqui. Deixe-me falar. Eu estou-te a faltar ao respeito. Sim, também interromper. Não, estás a falar do... Quando você está a falar... Estás a falar do... Coisa que não faz sentido nenhum. Você eu deixei. Disse tudo o que quis, não interrompi. Agora não me interrompa. Está bem? Mas eu gosto de ti. Mas eu nunca vou deixar. Estava eu a dizer que os critérios dele são completamente por todo lado. O Sporting tem razão de queixa. O jogo não foi equilibrado. O Porto também tem, o Sporting terá mais. Mas ele é um mau árbitro. Ele, por muito que tecnicamente seja bom, ele como gestor, ele nunca faz aquilo bem, nunca. Sempre que o jogo aquece, é um disparate. E eu não tenho problema nenhum em dizer. E eu não tenho problema nenhum em dizer que o Pinheiro ajudou desta vez muito o Sporting, porque o lance do Paulinho, aquela cotovelada na cara do Otávio, não era amarelo, era vermelho. E ele prejudicou o Sporting porque se fosse vermelho o Sporting safava-se de jogar Paulinho em 2 jogos. E assim é só um que ele safa de jogar com Paulinho. Sabe? É que aquilo era vermelho. E ele olha, o Paulinho olha e dá uma cotovelada. Não é de propósito de nariz, mas é de propósito no jogador. Aquilo é agressão, é vermelho. É vermelho direito, não é sequer para amarelo. Mas ele deixa. Fala-se do Pepe. Está uma imagem nas redes sociais do Pepe a fazer a atirar-se para o chão quando o outro estava. Vocês viram como é que o Paulinho caiu ao chão? Vocês viram como é que o Paulinho caiu ao chão? O Pepe. Não é dessa que eu estou a falar. É um jogador de Sporting que está no chão e o Pepe chega assim e atira-se para o chão como se ele tivesse batido. Vocês viram como é que o Paulinho se atirou para o chão? Como se alguém lhe tivesse arrancado um cotovelo que o Otávio era capaz de ter aleijado com o nariz. Opa, por amor de Deus. Agora, por isso é que eu disse. Por isso é que eu disse. E por isso é que eu disse que os jogadores do Sporting quiseram vir fazer uma coisa com o Porto que não sabem. Exatamente. É que os jogadores do Porto. Não, mas eu estou a dizer que sim. É que os jogadores do Porto sabem fazer essa guerra, esse futebol de guerrilha, sabem no fazer. E o problema é que os árbitros deixam fazer. Vamos deixar agora também o Missa Chalal dar a opinião dele. O defesa esquerda do Sporting, vamos deixar. o que tu falaste, como é que se chama? O Mateus Reis. Opa, isto é preciso ter uma capacidade de encaixe, porque ele só encostou a cabeça. Pá. É que depois de ver aquela vergonha, um jogador que está ali que quer ganhar, só lhe encostou a cabeça. Portanto, nós temos que elogiar
o gesto do jogador de só encostou a cabeça. Rodrigo Nunes, vamos Só deixar. encostou a Vamos cabeça. deixar. Não agrediu, tu disseste que agrediu. Rodrigo Nunes. Eu disse que ele era vermelho. Rodrigo Nunes, eu posso. Mas o que é que ele aconteceu? acaba- eu disse- O que é eu que disse que ele ele fez? acabava O que é o que ele jogo. fez? O que é que fez? O que é que ele fez? Faltas umas atrás das Oh, outras. Não, mas estou a falar o que ele fez que tu disseste. Estou a falar do Paulinho. Não, O Paulinho. eu vou pedir, por favor, é que não façam. Falaste nesse. Eu vou pedir, por favor, é que não façam de conta que eu não estou a pedir para falar. Eu não vou abrir mais a boca. Não tem a ver com isso. Acho que este ambiente é salutar. Os Porque isto árbitros portugueses- assim é que é picadinho. Mas Os árbitros portugueses- deixa-me falar só Permanece alguma um grande coisa. chateio Mas por causa das Mas arbitragens. deixem-me só dizer aqui um pedido também. Eu acho que nos últimos programas temos vindo a falar demasiado sobre arbitragem e cada vez menos sobre futebol. O nosso programa nunca pus qualquer tipo de travão ao que se fala, cada um fala aquilo que quer, mas acho que devemos falar mais vezes sobre futebol positivo, sendo que o futebol também faz parte da arbitragem, só que perdemos muito contrário. tempo. Mas eu sou sportinguista, estou aqui como sportinguista, estou aqui como feirense. Exatamente. E estou aqui como sportinguista. Olha, estou aqui como feirense, sei como é que cheguei ao Feirense e como os árbitros eram para o Feirense. Alguns deles já faleceram, que era o pior, e o Feirense houve propositadamente, houve um jogo que acabou com 7. Porque o Sr. Paulo Parati, falecido, que Deus o tenha em eterno descanso, era um ladrão para o Feirense. Era uma coisa descomunal. E conforme esse tinha outros. Um Careca de Braga e outro. Um que tem um restaurante a colar para Faf. Eu conheço-os todos. E eu quando cheguei ao Feirense, minha Nossa Senhora, e eu não admitia que os meus jogadores fizessem aquilo que os jogadores de esporte fazem. E eu sei que não era fácil. Levámos muitos amarelos e muitos vermelhos porque havia momentos que era impossível aguentar. E eu tinha que... E o Feirense, eles pagavam a multa. O Feirense era multado pela Liga, além dos jogos, que aí não podíamos fazer nada, e havia um castigo monetário. E o Feirense era os jogadores que pagavam. O treinador, está aqui um homem que se calhar pagou algumas vezes. Portanto, mas eu aceitava, eu percebia. Mas, não, quem tem que o fazer é o presidente ou é os diretores. E por isso eu estou aqui como feirense e sei como é. Mas quando saí de liderar o futebol, houvesse um árbitro que me prejudicasse. Podia-se enganar, mas nenhum prejudicava. Porque foi um trabalho de muitos anos, algumas vezes ensinado por este homem que está aqui, que também sabia como é que porque isto nós sabemos bem como é que isto é. Isto temos que ter aqui e andar com eles como quem anda com os ovos, como quem é um menino ao colo e tal. E contei já aqui algumas histórias sobre isso. Mas estou aqui como sportinguista. E como sportinguista é uma vergonha. E se tu quiseres programas para não se falar da arbitragem, eu não só venho aqui falar do Feirense. Não venho aqui mais falar do esporte. Não estou a dizer que tu não devas fazer isso. E não estou a dizer que tu não tens razão. Tu tens razão. Porque isto até cansa as pessoas que não estão a ouvir. Exatamente. Nós estamos sempre a falar dos árbitros, mas isto é semana a semana. É uma vergonha. Eu nunca condicionei o que é que. Semana a semana é uma vergonha. Eu nunca condicionei. E hoje em dia um árbitro. Tem que deixar falar a mim, pelo menos. Acho que isso também tem que haver aqui. Eu nunca condicionei o que foi dito. Eu acho que temos é que começar a fazer aqui um equilíbrio, porque há outras coisas para falar e entramos sempre neste tipo de registro que eu acho que não é positivo. Eu prometo que não falo mais dos árbitros, mas também não vou falar mais enquanto sportinguista. Só falo enquanto feirense. Você fala enquanto sempre, feirense falo do Feirense. Fala sempre o que entender. Agora temos de dar espaço também ao nosso convidado Francisco Chaló para fazer a análise ao jogo, senão torna-se um programa entre Joca. O Francisco Chaló vai dizer bem dos árbitros porque é uma pessoa de futebol e eu já não sou, agora posso dizer mal. Francisco Chaló, análise à eu final. tenho que dizer mal, também digo mal. A questão é que do ponto de vista técnico o Sporting foi melhor, teve melhores períodos, teve, digamos, até do ponto de vista coletivo, teve capacidade para jogar, embora podemos equacionar e colocar em cima da mesa um ponto muito importante. Isto parece como as pessoas que fazem seguro de vida depois de morrerem, não é? O Sporting depois de perder ou depois do Porto estar a ganhar, na verdade com mais um frango do Adam, porque o Adam, não há dúvida, tem tido ao contrário do ano que foi campeão, tem tido mais prestações. A verdade é que o Sporting dominou territorialmente, construiu jogadas, conseguiu fazer mais jogo interior, jogo exterior, situações de finalização, colocou o Porto praticamente a jogar em ataque rápido e contra-ataque. O Porto é comum dizer-se que as finais são para se ganhar. É verdade que agora, após o término do jogo, toda a gente diz o Porto é que esteve melhor, mas penso que aquilo que aconteceu não foi nada a ver com o futebol, não foi nada a ver com estratégia, foi a ver com aquilo que se passa, que é um jogo. E no jogo também há o fator sorte, e o Porto teve
a sorte de marcar nos momentos-chave, e o Sporting teve a ineficácia terrível, uma ineficácia terrível, ou a falta de eficácia, aquela eficácia que também todos nós concordaremos, mesmo até o presidente Rodrigo Nunes, que lhe deu o título de campeão. Tinha uma eficácia terrível, até o Coates marcava golos aos 95 minutos, aos 94 minutos, e no fundo não é culpa do Ruben Amorim, não é culpa, é um estado de coisas. Na verdade, o Sporting é uma equipa menos consistente do ponto de vista físico, que acho que é um dos problemas que o Sporting tem. O Sporting tem, na verdade, algumas situações em que não leva o jogo para o lado da adaptação às características dos jogadores. Um Palhinha faz muita falta, que é um filtro terrível, tanto defensivamente como a parte ofensiva. Não há nenhum jogador que substitua. O Mateus Nunes, por exemplo, que saiu, que era também ali um autêntico motor incrível. E depois o Sporting está a ser diferente. O Paulinho é aquele jogador muito inconsistente, também do ponto de vista de ofensivo, e o Sporting tem, na verdade, características de jogadores diferentes. Se quiserem, na minha opinião, acho que levou o lado estratégico, não. O lado emocional ganhou muito o jogo. A parte do Porto conseguiu ganhar muito o jogo, e o Porto faz essa gestão emocional muito grande, tem umas ações provocatórias em relação ao adversário, que se ele não estiver preparado emocionalmente acaba por cair na esparrela, e isso torna-se complicado. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas vou dizer que foi uma péssima arbitragem, só isso. Ao nível do ar. Deixa-me só comentar uma coisa, que aproveitar que está aqui um treinador em atividade ainda, porque o Joel agora é apresentador da televisão. Eu dei a impressão que o Porto tentou pressionar os três da frente, que os três da frente tentavam evitar a saída a três do Sporting por trás, e que o Sporting conseguiu sair sempre, e que só quando o Sérgio Conceição pôs o Galeno a marcar o Porro à entrada da segunda parte, é que depois começou a ganhar mais bolas, e o jogo do Sporting começou a não deixar sair. E também acho que, fruto do Morita, só ter mesmo um Morita de futebol, que ele depois ao fim dos 60 minutos já não dá mais, o Sporting começa a cair fisicamente, e quando ele começa a cair fisicamente é que começa o jogo a ir para mais quesilhas, mais faltas, e aquilo acaba tudo naqueles 15 minutos terríveis entre uma falta e a outra, e a expulsão, que eu acho que depois põem o jogo do Sporting a perder, também porque eles fisicamente não estão tão bem. Mas eu acho que a questão do que o Joca está aqui a dizer, que depois houve mais faltas, é que elas houveram a favor do Sporting contra o Porto na primeira parte, que o Arte não marcava, ou as que marcava não mostrava amarelo como devia. Há um lance claro na primeira parte, logo a seguir ao amarelo ao jogador do Sporting, de um lance banal, que o Arte não mostra o cartão amarelo ao jogador do Porto, que devia mostrar, que era para posicionar as duas equipas em igualdade de circunstâncias, e os jogadores perceber, alto, se eu fizer falta estou sujeito a amarelo. Não, durante o jogo todo e até uma determinada altura, só quem ia levar cartões eram os de Sporting. E depois, isto é uma forma de pôr os jogadores nervosos, de pôr os jogadores a fazer mais faltas, de pôr os jogadores mais cansados, porque isto também cansa. E claramente, só para dizer uma coisa, que às vezes falávamos aqui, eu não falei na minha intervenção, a melhor equipa do Sporting é aquela. A melhor equipa do Sport e o posicionamento dos jogadores é aquela. Só para acabar, e não falo mais em arbitragens nos próximos 3 semanas. Nas próximas 3 semanas não vou falar. Ia dizer mais tempo. Nas próximas 3... Eu tenho aqui uma história, e eu falei de falecido, e como disse, Deus, eu tenho em eterno descanso o Paulo Parati. Era este homem o treinador do Feirense. Nós fomos fazer um treino que nos pediram para nós ir fazer a Fão contra o Marítimo. Portanto, era um treino de início da época. Aqui não estava nada em disputa. Ele não gostava do Feirense. O azar, tivemos 2 azares. O azar era que o Marítimo já estava para a época longa e ainda não tinha ganho um treino. Então era preciso dar moral aos jogadores e ao treinador da altura. E aos jogadores do Marítimo era importante dar moral. E vinha jogar com o Feirense da segunda divisão, o Marítimo na primeira, e foram chamar o Paulo Parati. A 10 minutos de jogo, eu estava na bancada, e ele a 10 minutos de jogo, ele implicou que os jogadores todos do Feirense era falta sempre ao contrário, expulsou-nos um jogador num treino, normalmente num treino, chama-se, vai-se ao banco, mister, tira-me aquele jogador, porque ele expulsou-nos o médio, o veio do Belenenses,
Ajude-me, não interessa. Pinheiro. O Pinheiro. Expulsou-nos o Pinheiro. Gosto tanto do Pinheiro. Eu estava a ver aquela vergonha. Olha, nem me lembrava do nome. E eu estava a ver, na bancada, a ver aquela vergonha. É evidente que eu sei que as pessoas estão envolvidas no jogo, nem se apercebem, mas eu estava a ver aquilo tudo. Se este sair, sai todo. E ele expulsou o jogador do Feira. Se este sair, sai todos. Vai lá ver, mister. Se o Pinheiro sair, vamos todos embora. E o árbitro não pensou, porque ele tinha um ódio, não podia, não se enganava como este não gosta do Sporting, ponto, não gosta, se calhar não gosta de Barandas como o Joca. Se o Joca fosse árbitro, se calhar, porque não gostava de Barandas, também podia não podia ser árbitro. Portanto, e ele, e se vai este, vamos todos, e acabou o treino, acabou ao fim de 10 Apesar da forma minutos. física invejável, atenção. Sim. O jogo acabou ao fim de 10 minutos. nem para bar O que é dava. que vem este gajo aqui fazer? Este senhor aqui fazer? Complicar um treino entre amigos, uma coisa que isto era para fazer as substituições todas e mais algumas. Merece para o que desce, qual era a importância? E até ali, estava no sangue, é como o João Pinheiro, quando apitou o Sporting. Joel, um Sporting que não foi eficaz, um Porto que foi demasiado eficaz. Como é que Demasiado viste? eficaz, é engraçado. Esta, 2 remates, 2 golos. Não, o Sporting fez se calhar a melhor primeira parte da época. É pena que o jogo tem mais do que isso e o Sporting, houve aqui uma mudança no jogo. A parte técnico-tática, o Charlot falou superiormente sobre isso, no sentido em que o Sporting dominou em quase todos os momentos do jogo, tirando no momento da finalização. Há aqui um momento, eu adorava ter estado no intervalo no balneário do Porto a ouvir o que é que foi incutido nos jogadores do Porto, porque a verdade é que os jogadores do Porto entram na segunda parte numa de, se nós entrarmos e os provocarmos, a equipa do Sporting desaparece. E foi exatamente isso que aconteceu. O Sporting não tem maturidade para gerir estas coisas dentro do campo. E depois está a perder, está à procura do jogo, está à procura do resultado. Aquelas faltas em que a bola, ninguém vai buscar a bola, os jogadores do Sporting têm pressa, a adrenalina está ali no pico. E o Porto sabe fazer isto muito bem. De anos que nós já nos habituamos. Podemos não jogar, mas os outros também não jogam. Exatamente, é exatamente isto. E nós Portanto, não foi preciso dizer muita coisa no intervalo. Não foi preciso dizer muita coisa no Sim, intervalo. mas eu gostava de ter estado lá para perceber se realmente atenção, já sabem como é, são uma equipa de miúdos, estão a perder, vão perder a cabeça na segunda parte se nós soubermos fazer aquilo que nós sabemos. E a verdade é que o Porto sabe fazer isso muito bem, particularmente naqueles jogadores mais símbolo do Futebol Clube do Porto, conseguem fazer isto lindamente. Provocar um toquezinho aqui, uma faltinha aqui, um coisinho aqui, uma quesilha, um empurrão, uma coisinha, e os jogadores do Sporting, porque queriam ganhar, porque se tivesse 1-0 a favor do Sporting, nada disto se passava. Podíamos ver os mesmos episódios, mas o Sporting estava muito mais tranquilo, porque estava a ganhar, como estava atrás do resultado. Isto foi piorando, e depois isto tudo leva aqui um chantilly por cima de aroma de Pinheiro, porque realmente foi uma arbitragem desastrosa em vários momentos. O que é que foi? Joga aproxima-se do microfone. Diz. Foi uma arbitragem desastrosa. Achas que foi para. Ou seja, o Rodrigo Nunes diz que foi O para Sporting tem mais. Eu respondo já. O Joca diz que foi para as duas, na tua visão. O Porto tem razões de queixa, mas não se pode comparar nos minutos em que o Joca se queixa. Nos lances em que se queixa. O problema do Sport é uma sequência. O Sporting tem muito mais. É uma consequência, não é uma Sporting tem muito mais sequência. razões de queixa. Agora, de... quando chegas ao fim e as duas equipas têm razão de queixa, o principal culpado disto tudo é um árbitro. Aliás, tu consegues perceber que é um árbitro incapaz. Não é porque o VAR também tem culpa. É um árbitro incapaz e um VAR incapaz, quando o VAR poder ter atuado. Portanto, o Sporting é uma equipa muito imatura em vários setores. Mas até na parte. Uma coisa. Diz. Os jogadores do Sporting nunca procuraram essas quesilhas com os do Porto. Não, foram sempre os do Porto que procuraram com os do Sporting. O Sporting procurou... é que da forma como tu dizes, parece que foram só os do Porto que andaram a picar os do Sporting. Não, mas eu estou a tentar contrabalançar o programa. Não, então diz lá. Desculpa, o que eu vi foi os jogadores picados de parte a parte. E por isso é que eu digo que o Sporting. O João estava a tentar dizer que o Sporting jogo... disse que há tanto estofo para estar na. Pois é isso, mas o que ele disse não foi isso. Foi uma consequência. O que ele disse foi que os jogadores por entraram, fizeram as faltinhas, picaram e tal. Eu vou explicar. Não. O que eu disse foi exatamente aquilo que o Filipe disse, mas o Joca nunca houve assim.
O Joca vê sempre, o Joca tem Não, um... eu estou a dizer o que eu ouvi. Tu disseste, os jogadores de Porto vieram ao intervalo e fizeram aquelas faltas e picaram e tal, e eles são miúdos e vão-se perder. E eu o que eu vi não foi só isso. O que eu vi foi duas equipas que de parte a parte se picaram. Sim, mas é como Desde o início resposta do e não jogo. como ação. É um bocado Não, mas isso. os Sporting também não picaram de primeiro. Não, Foi. eu a leitura que faço das Nunca palavras foi. dele. Agora Nunca sou eu foi. que pergunto. Nunca foi. Pronto, tá bem. Digo-te já que nunca foi. Se tu dizes isso, tudo bem. Digo-te já, e particularmente neste jogo, nunca foi. Houve claramente uma resposta e depois uma contra-resposta. Agora, lá está. O Sport esteve mal. Claro que esteve mal. O Joca tem... Eu não vou estar aqui. Nós não temos o jogo. Desculpa. Nós não temos o jogo a passar para dizer e ela, e aquela, e aquela, e aquela. O que me pareceu foi que foi um jogo quesilento, como são, dá 4 anos esta parte, ou quê, desde que o Varandas entrou e que faz isto. E mais, que prepara os jogos na comunicação social, com aquelas declarações que não quer saber dos tribunais e mais Lá está. Portanto, Embora desta vez temos de dar meia. Desta vez não aconteceu. Foi ao contrário, ou seja, há uma declaração posterior ao jogo. Sim. Pré-jogo não havia qualquer Não tinha nada. Desta vez não tinha nada. Temos de dar claramente Sim, essa mas nota. fez Mas depois. em relação às boas equipas, permita-me só dar uma parte. Em relação às boas equipas, há aqui uma diferença muito grande das boas equipas. Para haver um conceito de boa equipa é aquela que, não jogando bem, consegue ganhar. E a verdade é que o Porto tem essa particularidade. O Sporting, se não jogar bem, não ganha praticamente 90% dos jogos. O Benfica, se mesmo não jogar jogando bem, bem. não ganha. O Porto tem isto. O Porto consegue, na verdade, não jogando bem, ganhar jogos. Mas qual é que é o fator? Será o fator Sérgio Conceição? Será aquela questão... É um fator cultural. É Porto. Também. É um fator Porto. É cultural. Aquilo reparem, isto já é ancestral. Não, aqui, na verdade, e o Presidente falou, ainda há pouco aflorou aí uma situação. Há uma sintonia muito grande. Conversam o Presidente e o treinador, conversam todos os dias. Há ali tudo e mais alguma. Isso é muito importante. Não há nenhum jogador que tenha uma escapatória daquilo que é o trajeto comum. Há jogadores que não metiam o pé noutros clubes e chegam ali ao Porto e metem o pé. E não concorda que, pelo facto deles no Porto meter o pé, têm consciência de que podem meter mais vezes o pé do que os outros. Também. Porque passam ao lado de uma expulsão ou de um cartão. É claro, isto é claro há 40 anos. Sim, mas, isto é claro há... mas E este aí ano, mas aí não há está a manto- ser claríssimo. Não há um manto protetor por norma nas equipas grandes, ou seja, Mas é um fator só do o Porto. Sport no grande com o grande, o Sport está sempre a perder. Opa, será que é porque eu sou sportinguista? Opa, descontem 20% daquilo que eu digo que sou sportinguista. Mesmo assim ainda estou pai com 80%. Eu achei giro porque o Presidente acabou de falar aqui daquela parte que o Palhinha era para ter levado o sexto amarelo e não levou, e tinha aqueles jogos todos em que pôde meter o pé à vontade, que nunca era amarelo. Foi exatamente isto. Foi exatamente mas Queres voltar a falar do Palhinha? O Palhinha levou um amarelo. Que não o Palhinha era, levou que um não amarelo. era. Exatamente por tudo aquilo que eu estou a dizer hoje. Não, ele levou esse amarelo O que não Palhinha, era. Mas a seguir, o Palhinha com uma camisola. 19 amarelos, O Palhinha com uma camisola. para não ter o problema de ele levar o quinto. O Palhinha. E ele pode meter o pé à vontade não sei quantos jogos. O Palhinha com uma camisola azul e branca a jogar no futebol com o Porto, como o Mister Era um insurreto. Daqueles 5 sarrafeiro. amarelos que levou, não é do último. Daqueles 5 amarelos que levou, tinha pai 2. Isto é que é a verdade. E os jogadores sabem disso, como nós sabemos. Era um Só os sarrafeiro, um sportistas insurreto. é que podem não dar razão aos outros porque não lhes convém. Agora, 80% das pessoas de futebol sabem que é assim. O Porto é muito bem. Os jogadores. É verdade. A importância da intensidade com que se aborda os lances. Eu vou-vos dar um exemplo. O Boa Vista foi campeão, e vocês todos se recordam. No ano dos. Exatamente. No ano do. Isto é falar de futebol, é falar de realidade. Reparem bem. Tinha um jogador que chamado Elpidio, não é? Portanto, Vamos agora falar categoricamente assim, mesmo nos últimos 10 anos ou dos últimos 15 anos. Havia jogadores que provavelmente nunca iriam jogar, aliás, não jogaram em lado nenhum, a não ser cá em Portugal, nas equipas que jogaram. E vou-vos dar o exemplo para não ser só do Porto. O Paulinho. Era um jogador que aquilo era uma coisa impressionante. O João Pinto, quantas toveladas dava. Mozart no Benfica fazia coisas incríveis. No Sporting, se calhar temos mais dificuldade. Eles não foram campeões. Não. Temos mais dificuldade de descobrir aquele jogador que é agressivo e que era mais protegido. Sim. Ontem, as duas faltas iniciais, é uma a favor do Porto, outra a favor do... 3 semanas sem falar de arbitragem. Ainda estou dentro da semana. Uma a falar do Porto, uma a favor do
do Porto ou está a O favor do Rui Sporting? Bento e o Paulo Bento não eram propriamente meiguinhos. Aí nesse ano eram. O Paulo Bento não era propriamente meiguinhos. Mas o Mister esqueceu-se de outros do Porto. Jorge Acredito que Costa, tenha Jorge esquecido. O Alves, Do Porto são o Sousa, todos. Do Porto isso são posso todos. dizer, sei quanto. O André. Os dois lances do ano passado, os dois lances de ontem de falta. O Sousa não é. Os dois lances de ontem de falta, um é amarelo para o Sporting. O outro é um pontapé no tendão daqueles de um jogador do Porto, de um jogador do Sporting, que tem que ser amarelo também. E Então, não é. mas já- É esta a diferença. Já vamos ao jogo Começa do aqui, Benfica. mas isso começa aqui logo nos primeiros 15 minutos. Já lá vamos ao jogo do Benfica, só mesmo para fechar, Joel, porque o Joel estava com a palavra e nós estávamos a Não, falar. é só isso, o Sporting depois não tem maturidade. Eu estava a dizer que o Sporting falha em vários momentos. Começa na política de contratações, porque o Sporting está constantemente a pensar no futuro e preocupa-me porque não pensa no presente. Estás sempre a ir buscar jogadores com 18, 19, 20 e falas do projeto, só que o projeto é sempre para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã e acredito. Assusta-te a saída de Porro. Assusta qualquer um, mas em relação à saída de Porro, acho que o Sporting até está a fazer bem. Fala-se em vir o Bellerin, portanto Bellerin, nunca é troca por troca. Aqui a questão é o timing da saída do Porro, se vai permitir a vinda do Bellerin. Pois, mas isso são leis do mercado e depois também conta aqui a azelhice de presença de mercado que o Sporting aparentemente também tem. Vamos ver. Não percebo, no início da época, o Sporting, toda a gente aqui dizia que as contratações do Sporting estavam muito bem feitas, porque eles preparavam com um mais novo para a saída e não sei o quê. E de um momento para o outro isto deixou de acontecer. Mas aconteceu, deixou de acontecer. Mas de um momento para o outro deixou de acontecer. Já na altura. Não é do momento para o Deixa de outro. acontecer Não é do momento para o outro. Nunes. Quando tu perdes, espera aí, não é do momento para o outro. Quando sai Mateus Nunes, Palhinha, quando tu perdes jogadores Não, quando assim, sai- quando- Tabata, até o próprio Fedal, tu vais perdendo, estás a perder uma solução titular para cada posição. E quando sai o Fedal, entra um miúdo, sai o Mateus, entra o Morita que vem do Santa Clara, sai o Palhinha, vem o Ugarte que tem 20 e poucos anos, vinha do Famalicão. Tu vais perdendo. Na altura aqui toda a gente dizia bem da política de contratações do Sporting. Só quando saiu o Mateus Nunes é que se começou a dizer mal. Mas eu acho que é aí que claramente. Eu não estou aqui para ouvir É nada. uma boa política. Mas acho que é aí que dá claramente a mudança. Há aqui uma mudança. Na Há uma altura mudança, do Porto, claro. quando eu disse que o Galeno e o Eustáquio eram boas contratações, toda a gente se riu de mim. E o Eustáquio pega na equipa e o Galeno está a jogar o que nunca Mas no jogou. fundo o Joga quer que a gente lhe dê razão, a dizer muito bem Joga. eu- E Muito bem, ele fala Jorge, estas coisas foi o que no aconteceu. canal, fala estas coisas no canal e depois traz para aqui. Foi o que aconteceu. Eu estou a dizer o que aconteceu só, não é? E acho que. Tá bem, no fundo o que o Joga está a Estás a dizer. dizer isso, quando é que se riram dessa? No fundo o que o Joga está a dizer É simples, é que foi ele adivinhou. quando O saiu Porto Luís- fez não. boas contratações. Quando Ele saiu adivinhou Luís e nós Dias- não adivinhamos. Não, quando saiu o Luís Dias, o Porto E o Joga disse que vinha ao Galeno e nós dissemos que não. Eu disse, O Galeno eu disse é uma retorna. É uma retoma. Pronto. E eu disse, reforçou-se bem. Eu disse, o Porto reforçou-se bem. Pronto. Vocês riram-se Ou de seja, mim. o Joga, Está lá no o Joga programa. só está aqui a tentar puxar os louros, que é como quem há, e eu adivinhei o futuro e vocês não. Não adivinhei o futuro. É exatamente isso que Não estás a dizer, adivinhei o futuro. porque E eu eu de não adivinhei. certeza devia ter comparado o Galeno Galeno. o Galeno ao Luís Dias. Nós rimos. Mas, mas pelo menos o Galeno já merece que não lhe troquem o nome. O homem já joga a bola suficientemente para lhe E trocarem ele o se nome. calhar disse que o Galeno era melhor Não, que o não, Luís não, Dias. Eu gostei desse jogador. sim. Nunca disse que ele era melhor que o Luís Só Dias. por isso é que Nem nós que- dizemos. só disse que o Porto se reforçou bem. Não. Agora, Ou quando então tu falaste no Palhinha. Vamos tu olhas, deixar só tu o olhas João para o terminar. Sporting, falamos aqui da falta de eficácia e muitas vezes, quando o Sporting criou. Fran Navarro vai para o O Saltadinho. Sporting criou N, eu sei. O Sporting criou N situações de interiores, principalmente cruzamento. O Sporting recorre imenso ao cruzamento, mas depois não tem. Há momentos em que o Sporting precisava se calhar de uma referência Isto e só tens para lá o explicar ao Chermiti Mr. que tem Shalom, 18 anos. porque falamos várias vezes aqui sobre o Fran Navarro poder ser uma opção válida para, Toda a gente fala, toda a gente fala. para o Sporting. Então a gente Mas fala. é isto que é estranho no Sporting, que se o Sporting não tem dinheiro para ir buscar jogadores lá fora e às vezes fracos e caros, se os tem aqui e os conhece, era de aproveitar, Mas se é- gostasse o que gostasse. é porque se calhar vai por 8 milhões e agora anda-se a falar em contratar não sei quem por 8. Opa, não o faz Diomandé. sentido nenhum. E o Diomandé, aí, que é aí o já central. concordo com o Joca. Diomandé Aí que já foi concordo no com o Joca. E o Diomandé- Já aquele avançado que estava no Portimonense, que foi para a Itália, nem sei se joga. O Beto. É Dá- outro joga jogador e que se calhar marca. por 3 ou 4 milhões Joga e marca. ia para uma equipa dos primeiros e ninguém o contrata. Isto é O Banza vai para o Braga, o Navarro vai para o Celta, portanto são todos jogadores que estariam Permite-me só então já dentro do radar. pondo aqui também acima da mesa, ou seja, vamos deixar só por 30 segundos, até porque já estamos a mudar de assunto. Temos sempre muito breves, mas a minha questão, Mr. Shala, começa por si.
no meio disto tudo, há aqui um jogo na quinta-feira entre Benfica e Passos Ferreira. Não temos aqui o Albuquerque, um abraço para ele que está em Budapeste. Não está melhor que nós estamos muito bem aqui juntos, mas também está muito bem. Como é que vê esta antecipação de um jogo? Um jogo até porque não foi bem consensual por parte do Passos Ferreira. Uma vitória por 2-0 com 3 bolas no ferro do Passos Ferreira. Como é que vê esta antecipação da 20ª jornada para este jogo de quinta-feira, e como é que vê também este resultado do Benfica? Temos de ser muito telegráficos. Em relação ao resultado do Benfica, é verdade que o Passos Ferreira deu uma boa réplica, mas depois do Benfica ter a vantagem. Nós nunca saberemos se o Passos Ferreira fizesse o 2-1, o que é que ia acontecer de diferente. Mas pareceu-me sempre um jogo controlado pelo Benfica, e que o QB ia fazendo o QB, que é aquilo que também o Benfica tem feito ultimamente. Tem entrado agora nos últimos jogos mais forte, como no início, mas depois entra em fase de gestão do próprio resultado. Mas é uma equipa segura, e o Passos Ferreira está com algumas dificuldades, e depois quando as coisas correm mal, ou como é o caso, o último classificado, até as andorinhas passam e cai na cabeça, porque acontece isso. É na verdade a lei da vida. Em relação à antecipação do jogo, eu não sei quais foram as razões que foram invocadas ou não, mas penso que, claro que nós falamos sempre do poder instituído no futebol, mas há sempre a lei que protege um ao outro, e acho que se o Passos Ferreira não queria jogar na data que quis jogar, podia, se isso fosse legal, tinha que invocar essa legalidade, e provavelmente faria-o de forma a não jogar. Não me parece que isso seja também de muita importância. Mas só há jogo com o acordo dos clubes, portanto, isso, quanto eu sei, e se houve acordo do clube, não adianta nada. Já longe vão os tempos em que o Estoril foi jogar ao estádio do Algarve, isso sim, com o Benfica. Eu acho que, pronto, é pena, porque o Benfica, o Passos Ferreira, nós todos gostamos muito do Passos Ferreira, e estamos muito bem com o presidente. Ele, em princípio, se for igual às épocas anteriores, vai-nos visitar este ano novamente. Sim, virá. Mas, exatamente, mas custa ver. Nós já há um mês falávamos disto, que até o Tonel usou esta expressão, que o Passos Ferreira está com um pé e meio na segunda liga, e realmente, mesmo com o bom regresso do Peixoto, as coisas não estão a resultar. Depois, claro, apanhas Braga, jogas com o Benfica, não é fácil, mas o Benfica, concordo com o que o Chola estava a dizer, já está a recuperar novamente, e também fruto destas vitóriazinhas, aquele fulgor pré-campeonato do mundo. Portanto, foi um resultado normalíssimo. Rodrigo Nunes? Não é nestes jogos que o Passos Ferreira, de certeza, o presidente e o treinador estão a fazer contas, a somar pontos, mas realmente é pena se contra o Braga, o jogo do Braga, se contra o Braga há um ponto pelo menos que o Passos Ferreira podia somar. Contra o Boa Vista, contra o Benfica, acho que não há nada a dizer, não é um jogo com história, a não ser que o Passos Ferreira mandou 3 bolas ao poste, se não estou enganado, mas segundo o Joca, isso não são oportunidades de golo. Portanto, é a única coisa que eu posso aqui referir sobre este jogo, em que o Passos Ferreira realmente manda-me 3 bolas ao poste por um bocadinho, mas como não é oportunidade de golo, mas por um bocadinho podia ter feito 3 golos. Espero que quando o presidente do Passos Ferreira nos visita, que traga a esposa, que é psicóloga, como o Rodrigo não está a precisar, nitidamente. Também um autorrino, que ele não ouviu bem o que eu disse. O que eu disse foi... Não vamos fugir. Não. É que no caso... Não, eu só vou falar do jogo do Benfica com o Passos Ferreira. É que o Passos Ferreira, de facto, criou as oportunidades, porque foi o jogador do Passos Ferreira que chutou a bola e que a fez chegar à barra, ao contrário de outros jogos. Foi o jogador de Passos Ferreira que chutou e fez. Não foi em ressalto. Não sei se o ponto foi ressalto. Não foi bilhar às 3 tabelas. Mas eu até, para mim, são 3 bolas fora do poste, porque há um golo que o Sport marca, que se isso também não é oportunidade, eu também não 41 centímetros fora de jogo. Também é da largura do poste. 41 centímetros é um poste muito grande. 41 centímetros é para isto. Tu sabes, alguma vez me diste um poste. 41 centímetros é para isto. Já medi muitos, caramba. Medi muitos que eu trabalhei em telecomunicações, está a ver?
a montar Mas olha, antenas. de telecomunicações deve ter 45 centímetros. Da altura, muito mais. Vamos agora, são muito Agora, não falei. Epá, o Florentino está abençoado porque aquilo era um vermelho direitinho. Ele vai e dá de pitons no tendão do jogador. Aquilo é amarelo, não é? É vermelho. E para o próximo jogo já não jogava. Se calhar eram 2 jogos e é dos jogadores mais importantes da equipe. Eu queria só mesmo fazer também aqui uma última ronda, até porque temos o mercado de inverno. O mercado de inverno parecia estar meio parado e a certa altura temos aqui algumas mexidas e tenho que trazer para cima da mesa aqui um ponto, Rodrigo Nunes, que é o Braga, que pouca gente nem falado deles, mas não tem saídas significativas, consegue Bruma e Pizzi para reforçar as suas hostes. Poderá estar aqui um projeto de algo mais que segundo lugar. Sporting, à partida que se saiba, terá o Diomondé praticamente fechado. Veremos se virá mais alguém. O Porto consegue um reforço para o ataque. Veremos se para entrar logo de imediato o Luan, que vem do Fluminense, o Luan Brito, ou não. Temos o negócio fechado neste momento, negócio de última hora, Porro no Tottenham. Claramente também aqui uma das notas, e Enzo Fernandes vão estar até à última para saber se irá ou não ficar no Benfica. Como é que vê este defeso e as principais movimentações? Temos que ser muito breves, mas era muito aqui. rápido. As contratações de inverno eu nunca fui muito a favor. É sempre prejudicial para as equipas que têm a sua equipa formada e perdem jogadores, que é o caso do Sport se perder um pouco, é o caso do Benfica se perder. Deixa-me só dar nota, notícia à bola de última hora, mesmo às 20h27 que foi a notícia, dá Porro no Tottenham, negócio fechado. É muito mais prejudicial para o Sporting perder um pouco do que para o Braga contratar o Pizzi, por exemplo. É muito mais vantajoso para o Braga não perder o Vieirinho ou outro jogador, o Vitinha, desculpa, ou outro jogador que possa fazer parte. Ainda não é certo do que vir o Pizzi ou outro qualquer. O que eu quero dizer é que as contratações de inverno é bem pior as saídas do que as entradas. E se o Benfica conseguir manter os que tem, os que vieram nunca vão jogar, ou vão jogar muito poucas vezes, a não ser o Gonçalo Guedes, que é uma referência do Benfica e que entrou e até entrou bem, mas também está a jogar porque os habituais titulares do Benfica ou estavam castigados ou estavam lesionados, que é o caso do Rafa e agora do Miúdo. Portanto, e se calhar porque se eles estivessem todos a jogar e todos bem, eu não sei se ele iria entrar assim com a facilidade que entrou. Agora é evidente que é uma grande contratação do Benfica, até porque já conhece os cantos da casa, não tem que se adaptar. O resto, como disse, é muito mais vantajoso para as equipas não perder os mais importantes, e o Sport vai perder, do que ir buscar seja quem for. Choca. Ora bem, eu quanto ao Porto, acho que o Luan, se vier, há de ser para fazer banco em equipa B, e porque não é para entrar, e é o que tem sido os jogadores todos que o Porto contrata. Acho que o Braga faz um excelente negócio com o Pizzi, e acho que é uma péssima ideia trazer o Bruma, porque eu acho que é um daqueles jogadores que só vai aumentar a folha salarial e desestabilizar o plantel, porque ele nitidamente não tem estrutura mental para ser jogador de futebol àquele nível. Eu acho que é um bom. Eu acho que ele não é um negócio. Não é um negócio. É a adição à equipa. O Pizzi, enquanto adição à equipa, ao plantel do Braga, acho que é interessante. O Bruma, acho que não. É só a minha opinião, também não. Não é isso, não sei. Não conheço, falaste num negócio e não sabia se tinha havido aí algum negócio. O Pizzi rescindiu com o Laqual e a Luada, ok, veio por época e meia, a custo zero. Parece que é assim, não sei quanto é que vai ganhar. O Bruma o Pizzi nos últimos 2 anos tem jogado aí à bola. Sim, não, mas se ele chegar, ele vai chegar a um balneário diferente. Silva. Não, ele vai chegar a um futebol diferente. Queria que o Porto trouxesse. Queria que o Porto trouxesse 2 laterais, pá, ou menos 2 laterais fizessem um. Já era bom. Joel. Sim, o Porto não vai mexer. Desculpa, e era importante isso, o Porto ter um reforço, que era assinar o Uribe. Se o Uribe assinasse contratos para mais uma época ou 2, pá, maravilhoso, mas não vai acontecer. Sim, era o reforço que eu queria. O Porto não vai mexer, e concordo com o Rodrigo, é mais preocupante não perder jogadores, a não ser que estejas mesmo a precisar de uma posição específica, e aí podes gastar algum
Tirando isso, ou para completar um banco de alguém que tu sabes que vai sair, ou precisas se calhar mais de uma outra solução, um bocado como o Braga fez, porque o Braga, a verdade seja, desde que saiu o Galeno, deixou de ter jogadores de linha, jogadores de ir à linha, e tendo o Bruma, pode-lhe dar essa solução caso seja necessário. Duvido que o Bruma venha jogar a titular, mas é uma solução para, se eu preciso, tu estás num jogo em que tu precisas desbloquear ali um bocadinho, precisas ir à linha cruzar, tens um jogador para fazer isso, que o Braga, desde que o Galeno saiu, perdeu. E acho que o Pizzi é interessante para o meio campo, depende da forma como ele vem. Mas o Castro é um jogador fantástico, mas fisicamente nunca correspondeu ao que estavam à espera. Ele entrou super bem no Braga. Quando joga super bem. O problema é que o Castro é sempre de altos e baixos, e estou a dar o exemplo do Castro, podia falar de outros, mas era importante ter aqui, tens ali o Pizzi para quando, porque aquela vaga vai estar sempre em aberto aqui ou ali, é sempre interessante. O Sporting vai perder o Porro, era importante fechar, por exemplo, o Bellerin, mas eu gosto de se falar em nomes assim, porque prefiro que entre o Bellerin do que dizerem, olha, sai o Porro e vem mais um miúdo de 18 anos que é para daqui a 2 ou 3 épocas. Quando sai um titular, tens de ir buscar um titular, tem de ser sempre assim. Observado, nem que seja por empréstimo, como foi o caso do Sarabia o ano passado. É importante, tens que ir buscar solução imediata, porque o Sporting ainda está a jogar, porque se o Sporting só pensar, como o Amorim já falou, da próxima temporada, arrisca-se a terminar em quarto, e o Casa Pia ganhou no último minuto, arrisca-se até de disputar um quinto lugar aqui com o Casa Pia, se manter este fulgor. Portanto, a coisa pode correr muito mal para o Sporting se virar só as agulhas para a próxima temporada, e se virar até muito para a Liga Europa. Acaba por depois descurar o campeonato. O quarto ou quinto é igual para o Sporting, e o Sporting vai passar daí. Mas em relação à estabilidade, sim, mas é o que o João diz, qualquer lugar o que terceiro lugar pode dar ali uma esperança de Champions. Claro que pode. Terceiro lugar. Mas quem é que sai para o Sporting entrar? Só se alguém desistir, dos que estão na frente. É isso. Dificilmente. Mas ficar em quarto ou em quinto é um peso muito diferente. Mesmo sem o João Pinheiro, Ainda estão muitos pontos. Ainda estão muitos pontos. Mas se o Sporting acabar em quarto, o Amorim pode sempre. Se o Sporting acabar em quarto, o Sporting pode sempre dizer, o Amorim pode sempre dizer, no ano que fomos campeões, no ano anterior acabamos em quarto, estamos a repetir ou seja, não há aqui um novo mínimo. Não precisa de vir ninguém para o Sporting ter a obrigação de acabar em quarto. Com todo o respeito, sai o Porro, Casa Pia. Sai o Porro, sai o Porro, não entra. Sai o Porro e não entra. Sai o Porro e não entra uma solução, e vamos jogar com o Gaio novamente. Temos o Gonçalo Esteves, que não está ao nível ainda, e eu acho que é preciso mesmo alguém para tapar a cabeça. Isso é outra coisa. Isso eu não estou a pôr isso em causa. O que estás a dizer, sai o Porro, tem que vir alguém para colmatar o lugar dele. Agora estarmos a pensar que o Sporting ainda pode ficar em terceiro ou segundo, ou que eventualmente vai ficar em quinto. Aqui esta ronda das contratações. Eu vou começar pelo Braga. Acho que o Bruma, com alguns problemas disciplinares por aí fora que tem havido, mas dá-me alguma verticalidade. O Pizzi tem alguma dificuldade. É mais uma contratação mediática para dar uma situação de força. Não me parece que venha a crescer grande coisa. A equipa do Sporting de Braga, principalmente com a excelente dinâmica que a equipa do Braga, a equipa bracarense, tem tido. A equipa do Benfica não tem expressão nenhuma a não ser as saídas, e eu vou para o mesmo diapasão a dizer que é muito importante, muitas das vezes, quando o grupo está formado, é o não sair, mais do que estar a reforçar, pese embora o facto de nós sabemos que no futebol atual é impossível pensar que chegamos a mês de dezembro e não há entradas e não há as oportunidades de negócio, que é aquilo que eu vejo no Futebol Clube do Porto. Há uma visão do futuro, há uma contratação que dá tempo para Tony Martínez ser vendido, provavelmente, também. Pronto, haver ali alguns intercâmbios a nível do negócio. A questão do Sporting, não há dúvida nenhuma, é que o Sporting tem tido algumas dificuldades em segurar os seus valores mais experientes, no fundo, aqueles que no fundo vão crescendo através do trabalho do próprio Sporting, porque o Porro veio lá de Espanha e não do City, sim, mas não tinha grande expressão e fez-se aqui. Mas o futebol é lei de futebol, mas penso que o Sporting vai de certeza absoluta colmatar isso. Portanto, não há assim nada bombástico, a não ser aquilo que se poderá ser mais um recorde na venda do Enzo, não é? E eu só queria dizer só aqui uma coisa, e falando para o Joel, e o Sporting passa uma mensagem clara de que eu não sei o que é que se passa lá, não sei, esta necessidade de vender o Porro, porque dizemos assim, ok, só vende pela cláusula de rescisão. Mas foi uma necessidade, notou-se que era uma necessidade.
E tem que pagar a pronto a necessidade que o Sporting tem de realizar dinheiro. E está aqui qualquer coisa estranha. Porque há meia dúzia de meses vendeu um jogador que não devia ter vendido porque precisava de dinheiro. Meio ano depois, ele vai e aí foram fantásticos. Li agora ali na televisão 47,5, ainda foi mais que a cláusula para pagar o banking. E aumentou 65% para 65% a porcentagem do Edwards. Portanto, é um bom negócio. Mas esta necessidade de tem que pagar a pronto faz-me confusão e assusta-me como sportinguista. O Sporting não devia vender tantos jogadores, devia formar, devia escolher os melhores e depois ir-se reforçando aquilo e mantendo. Sai um de vez em quando e tal, mas mantendo a espinha dorsal. Não, o Sport nos últimos ano e meio está a desbaratar os melhores, mesmo com outras contratações que faça, e a precisar do dinheiro para como pão para a boca. Isso é que me preocupa. Fazer contas muito rápidas e matemática, a medida à Champions pode valer 45 milhões de euros. Mas ao Sport não vale. Vale ao Benfica e ao Porto. Ao Sport vale 20 e tal mil. Máximo 30, mas 30 milhões praticamente 30 milhões é praticamente para se chegar a isso, não, e fora aquilo que é o acréscimo do merchandising português. Sim, mas se o Benfica ficar em segundo lugar não é uma coisa que ficar em quarto. Claro. Às vezes há cálculos que se fazem. Claro que é preciso, isso é importante, isso está a dizer, mas o Sport precisa vender. Foi à Liga dos Campeões 2 anos seguidos, que não ia noutros anos, foi à Liga dos Campeões 2 anos seguidos e precisa de vender constantemente. E atenção que vem do Bruno Fernandes, ou seja, isso começa numa lógica em que perde Bruno Fernandes, Mateus Nunes, Tabata, tem Palhinha, tem um campeonato, é campeão uma vez, é terceiro outra, tem direitos esportivos das Ligas Campeões 2 anos seguidos, mais os de participação, claro. Entrarão muitos milhões no Sporting. Mais dinheiro, mais o porro agora. Mais dinheiro que este presidente ou esta direção recebeu com as anteriores rescisões no tempo de Bruno de Carvalho, que tiveram que pagar. Ainda agora o Milão tem que pagar 20 e tal milhões do 7 mais não sei o quê, recebeu-se do guarda-redes está no Roma, recebeu-se dessa gente toda, recebeu-se esse dinheiro todo, além de tudo isso que estás a falar. E estamos sempre tesos, ou eles estão sempre tesos, não percebo nada disso. Vamos às notas finais, Joel, como são os hoje. A reforçar o Vai ao Racha no novo programa da TVI, das 6 às 7 agora e depois das 7 às 8 no futuro, com Pedro Teixeira, eu e a Inês. É uma equipa interessante, o concurso está muito giro, é muito divertido. Quando é que começou hoje? Começou hoje. Hoje o Joel já apareceu na TVI. Portanto, hoje até maio temos aí... Vamos andar para trás também. Já apareceu na TV e muito bem. Mais uma vez. Então. Parabéns, sim, Joel. sim, sempre com as melhores roupas. Epá, aquilo tens é que engordar. Sobraram de ruas. Se vais fazer frente ao preço certo, tens é que engordar. E tem que engordar. Suspensórios. Eu vou ter sempre uma roupa peculiar, porque aquilo é mesmo, aquilo é uma loucura. As pessoas que vão participar vão mascaradas também. Aquilo é uma loucura. É um programa muito engraçado. É com dilemas, queres isto ou aquilo, se calhar podes perder tudo. Aquilo é muito, muito engraçado. Ou seja, mesmo eu não participando, gostaria do programa na mesma, fazendo parte da família. Gosto ainda mais. Parabéns mais uma vez. Já. Pronto, eu vou ter de pegar para trás no Porto Sporting, porque há coisas que é preciso dizer que não se disseram. O Ruben Amorim é um sapo sonso, porque diz que não fala de arbitragem, mas vocês vejam bem a arbitragem, porque eu não falo de arbitragem e ele fala de arbitragem, não tem os chamados testículos, para não dizer tomates, que pareciam mal na rádio, para falar. Ele, das duas, uma, não fala ou fala. Segundo, o capitão fantasma, o presidente do Sporting, que é da justiça e de salvar o desporto e tal, não sei o quê, tem a claque a tirar Berry Lights e não diz nada. Se fosse a claque do Porto, eram logo parangonas. Como é do Sporting, não se passa nada. É o costume. Toda a gente diz que o Porto matou um borrego. Desta vez com a taça da Liga, eu acho que não, que eu acho que o presidente do Sporting saiu a falar e ainda anda pelo pé dele. Portanto, não se pôs o caso. Vou retirar a minha promessa de não falar mais de arbitragem nas próximas 3 semanas, estando o Joca no programa, tenho que falar sempre de arbitragem, porque ele fala estas coisas e isto é um momento de humor do Joca. Falar dos juvenis do Feirense, que empataram com o Porto do Joca e não mereciam ganhar, e já depois do grande jogo contra o Sporting, e já não mereciam perder contra o Sporting, fizeram um excelente jogo contra o Braga. E estão na luta para serem campeões nacionais, o que é sempre uma situação a referir no nosso programa. Para terminar, Francisco Saló, agradecendo mais uma vez a presença, é sempre bem-vindo. Muito obrigado. Vai ao rancha, como diz o outro. Não, eu queria só dar uma alusão, porque afinal a Taça da Liga às vezes é importante. Umas vezes diz que não é importante, mas às vezes é importante.
Foi então mais uma sintonia de ataque dedicado aos campeonatos profissionais. Estaremos de regresso